Tryna put you in the worst mood, P1 cleaner than your church shoes, Melly point two just to hurt you, all red lamb just to tease you, Tudo bem com vocês? Vamos lá. Eu estava lendo esse livro aqui, Guia Prático de Orçamento de Obras, e lembrei de algumas peculiaridades em relação à reforma. Eu acho que duas coisas, aliás, seis coisas que todo mundo deveria saber em relação à reforma, também a construção, mas principalmente a reforma, seria o seguinte: isso vale tanto para o contratado como para a parte contratante, tá? Planeje absolutamente tudo antes de partir para a execução. Por que disso? A minha experiência trouxe tudo que eu vou falar de negativo aqui aconteceu comigo. Então, de modo empírico, infelizmente, eu aprendi assim. Todo mundo é sorrisos e alegria quando vem partir para a ideia da reforma. Por quê? O contratado, porque é um negócio, e o contratante, porque vai dar vida aos seus sonhos, certo? É errado. Toda vida que alguém vai partir para a execução do seu sonho, ele esquece uma série de detalhes. Qual é o ideal? Que se tenham profissionais, desculpa, estou um pouco gripado, profissionais qualificados para que orientem e consigam de alguma maneira mostrar para a pessoa que está contratando que não entende como as coisas devem acontecer. Por exemplo, primeiro e mais importante é o projeto. Tem que ter o projeto. Mas eu não tenho condições de contratar alguém, eu acho que você está começando errado. Tem que ter um profissional que desenvolva um projeto, porque dentro desse projeto haverá mão de obra a ser executada, prazo a ser executado, material sendo descrito dentro de um memorial, e todas essas fases serão discutidas entre ambas as partes. Aí é que mora o perigo. Como a maioria das execuções não é feita dessa forma, no decorrer do processo o que acontece? O contratante pede para fazer coisa que não estava lá no escopo, o contratado se irrita porque ele inicialmente faz uma coisa ou outra, tá, mas aquilo começa a fugir um pouco, fere o seu prazo, porque ele deixa de fazer algumas atividades para dar uma sequência em novas frentes. E aí, quem pediu para fazer aquilo, em geral de graça, aquele favor, aquele pequeno extra, esquece que você tinha um prazo ali e ela vai te cobrar aquele prazo ali depois. Então, geralmente dá problema, tá? Na grande maioria das vezes dá problema. Uma outra questão que precisa ser levada em consideração, que estava notando aqui: a ausência de profissionais. Quando eu falo ausência de profissionais, eu falo que é melhor pagar um pouco mais caro, mas contratar profissionais específicos para cada segmento. Então, se você contratou alguém que vai gerenciar a sua obra, deixe que essa pessoa, o arquiteto, o empreiteiro, lá, o engenheiro, pegue pessoas específicas de cada segmento. Geralmente são pessoas que fazem a mesma coisa há muitos anos, e essa bagagem faz muita diferença, porque no decorrer da reforma acontece uma série de problemas. Você começa a quebrar uma parede e descobre que tinha uma viga. Muita planta antiga não tem a especificação. Passa um cano que você não imaginava fosse passar. Como é que você faz isso? Você tem que rediscutir tudo. Se você não tem os profissionais, o pessoal vai fazendo e o problema só aparece lá na frente. Uma outra coisa que eu anotei aqui: compra de materiais. Da mesma forma que eu falei lá no primeiro item, em relação a você determinar muito bem, não levar em consideração valores, somente valores. Claro que o valor importa sim, mas, por exemplo, eu vejo gente gastar uma fortuna com revestimento e 10 anos depois aquilo está completamente fora de moda. Então fica uma coisa maravilhosa nos primeiros anos e depois você quer arrancar tudo aquilo de novo. Qual é a vantagem disso? Nenhuma. Eu acho que tem um linear ali entre o bom gosto e o preço, porque você tem que levar em consideração também os fabricantes. A título de experiência, eu consegui com que 60 das lâmpadas de toda uma residência que eu comprei queimassem nos 2 primeiros meses. Quis economizar, saiu bem mais caro, eu tive que repor todas essas lâmpadas.
Então, dentro de um circuito e de uma pressa e de um querer, tem que haver um equilíbrio entre o valor combinado de materiais, o bom senso em relação à agradabilidade e à composição daqueles componentes com que você está escolhendo, e esse acordo ser muito bem feito. Então, a parte que entende, que é o contratado, tem que explicar as possibilidades e a contratante chegar num denominador comum e passar para execução a partir disso. Quarto, eu anotei aqui que seriam referências. O que é referência? As referências, elas são... a maioria das pessoas não tem grana para contratar um arquiteto ou um engenheiro para pensar, no caso de decoração de interiores, né? Um arquiteto ou um decorador de interior, nem todo mundo tem grana para fazer isso. Então o que você tem que fazer? As referências são as medidas. Vocês têm que ficar, vocês mesmos, frente aos seus espaços, com réguas ou trena, ou aí vai de acordo com o tamanho do que for. Se for um móvel pequeno, basta uma régua. Se for algo pequeno, por exemplo, uma TV com encaixe menor, alguma coisa nesse sentido. O fato é que vocês têm que ter essas medidas para quando vocês partirem para as compras, vocês têm que imaginar o quê? A circulação, a mobilidade, né, dentro ali do espaço que você espera receber ou não receber, ou apenas acomodar-se, ou apenas de leitura, enfim. Dentro desse cenário, você precisa definir não só a questão de beleza, mas principalmente o finco desse imóvel lá. Como ele vai ficar disposto lá. Como é que ele vai viabilizar sua mobilidade, e também você tem que levar em consideração, principalmente para quem tem um segundo pavimento, o acesso desse imóvel ao pavimento superior. Então, dependendo de um sofá que você compre, mesmo ele desmontado, a dificuldade de acesso ao pavimento superior é gigantesca. As portas são hoje em dia menores, mesmo tendo um padrão mínimo necessário, sempre vai no mínimo. Porta de casa, geralmente o pessoal deixa mais larga na frente, mas se já quer acessar o pavimento superior, as escadas nem sempre são. A maioria sim, mas nem sempre são. Então você tem que ver a sua realidade e adequar esse mobiliário ao seu espaço. Então, leve em consideração a questão da referência. E por último, questão de limpeza. Eu acho que isso tem que ser acordado ali com quem é contratado para fazer essa realização. Se você não contratou ninguém, você mesmo está fazendo. Considere um tempo, não no pós-trabalho, mas uns minutos antes de finalizar esse trabalho, direcionado à limpeza. Acredite, não tem ambiente mais ruim de se trabalhar do que um ambiente sujo. E eu vi isso na prática. Tem que se cobrar das pessoas que estão executando. Se é você que está fazendo, tenha esse hábito de organizar as ferramentas que você está fazendo uso, organizar os materiais até para que você saiba onde está tudo e principalmente diminuir a sujeira organizando a limpeza, para depois você, quando realizar o transbordo daquele material, ficar bem mais fácil. A título de exemplo, isso é muito comum em apartamento, por exemplo. Dependendo do entulho e da mobilidade que você está dando para se desfazer daquele material, a sujeira que fica no rol vira multa. Então tudo é dinheiro. A ideia desse canal é fazer com que vocês gastem o mínimo possível e consigam fazer o máximo possível, tá bom? Um abraço, curte aí o vídeo, se inscreve no canal, logo mais eu estou passando mais dicas aí para vocês. Até mais!